Hoje eu converso com um advogado que construiu uma carreira executiva como líder de negócios e de pessoas. Ele tem uma história impressionante. Ele entregou apenas um único currículo na vida, na empresa que ele está há 24 anos. Sua história começa como estagiário no Grupo Rodobens até chegar a diretor da GVC, uma das empresas do grupo. Todo esse foco e determinação fica claro em todos os prismas da sua vida, da dedicação à família, às corridas e maratonas, jogando golfe ou até mesmo na coleção de jeans em busca da melhor receita de Negroni. Mas tudo isso sem perder o bom humor e a leveza em construir relações de confiança. Tiago Tagliaferro, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, Bas, demais é estar do seu lado aqui, aprendendo diariamente contigo e podendo contar aqui pro teu público um pouquinho da minha história, um pouco das cabeçadas que eu dei na vida, mas algumas que deram certo também. Muito bom. E, Tiago, eu queria começar da tua criação, né? Poxa, eu sei que você passou por algumas cidades aqui antes de chegar em Rio Preto, e em que momento você começou a pensar em trabalhar e ganhar dinheiro? Como é que foi o início? Eu nasci em São Paulo, mudei com 3 anos para Manaus. Meu pai é um nordestino, um potiguar, minha mãe uma rio-pretense, e os dois conheceram aqui em São Paulo, casaram, nasci e nós mudamos para Manaus. Meu pai tinha um desafio profissional lá numa empresa na Zona Franca. E a minha criação dos meus 2 irmãos se deu muito naquele ambiente, longe da família, numa cidade no início dos anos 80, em desenvolvimento, mas com muita pujança em volta por conta das fábricas, etc., que aquele ambiente tinha. E a gente acompanhando com meu pai aquele dia a dia, né? Pô, de acordar cedo, trabalhar, voltar à noite, viajar, vir muito para São Paulo e tal, começou a despertar uma curiosidade em mim e nos meus irmãos. E a empresa que ele trabalhava fabricava, na época, jogos de videogame, Atari, etc., que na nossa geração, você é um pouco mais velho que eu, óbvio, mas na nossa geração foi muito presente. Então, todos os finais de semana a gente queria ir com ele, ele ia trabalhar, às vezes ao sábado, ver alguma coisa, a gente ia junto lá, vivenciar aquele ambiente. Então, se situava, entendia um pouco de como funcionavam as coisas, ia para a linha de produção, entrega, escritório, e aquilo foi muito legal. E eu digo que na minha formação dos meus irmãos, o maior valor que os meus pais nos deixaram foi a importância do trabalho. Então, desde muito cedo em casa, todos nós trabalhamos. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, com responsabilidade, com remuneração, e sempre voltado ali às atividades que eles faziam. Então, naquela época, ele ficou 12, 13 anos trabalhando nessa companhia, depois resolveu empreender. A gente estava em volta o tempo inteiro, ajudando a arrumar, recebendo os alunos, né? Era uma escola de computação e treinamento para executivos na época, ajudando a montar que apostila. Que ano que era isso, Thiago? Estou falando aqui de 86, 87. O aprender DOS ali, aquela... Era o MSX ainda, MSX. Né? E através do DOS como programação. Então, o Tomás, meu irmão, era o garoto propaganda da escola, a Tassiana ainda era muito pequena, ia lá só fazer bagunça e desenhar, mas a gente, poxa, estava ali engajado, envolvido em fazer as coisas, né? E acho que isso foi moldando muito o nosso caráter e a nossa formação. Então, nós aproveitamos, por exemplo, as férias. Eu tenho familiares aqui em São Paulo, uma tia que tinha floricultura. Pô, a gente ficava doido para vir para cá no Natal, que era porque a floricultura mais vendia e ela nos chamava para ajudar, fazer entrega, tinha caixinha do entregador. E ajudar balcão, tinha diária que a gente acompanhava com ela. Quando nós íamos para o Nordeste com a família do meu pai, um tio que tinha uma loja de brinquedos. Natal lá, todo mundo apoiando e ajudando. E acho que isso foi moldando muito o nosso caráter para as comunicações, para as relações, para tirar um pouco a inibição, lidar com frustração, né, e vender. Você sabe muito bem que não é simples. Até chegar em 89, quando nós voltamos para Rio Preto. Então, voltando para Rio Preto, próximo da família da minha mãe, ali nós continuamos naquele ambiente, trabalhando sempre envolvido com as atividades dos nossos pais. Uma época era uma papelaria, uma época era uma fábrica de bolsas, mochilas, depois restaurante. Então, foi muito bacana essa jornada, e eu digo que esse valor aqui forjou muito o nosso caráter e o nosso crescimento. Pô, adorei essa história aqui. Agora eu quero começar a tentar elencar. Me ajuda aqui. Com o que você já ganhou dinheiro até chegar no mundo corporativo? Cara, eu sempre tentei ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Entregando flores, como eu disse, balcão de loja, garçom em restaurante. Na época da faculdade, né, já trabalhava no Grupo Rodobens, fazendo estágio. Eu que fazia as festas, então fazia a festa da minha turma. Com um amigo que era médico veterinário, nós montamos uma festa da época, durante 9
9 anos, fizemos isso, vamos colocar 3, 4 mil pessoas. 3, 4 mil pessoas na festa? Em Rio Preto. Em Rio Preto. Então, a famosa Roseta Batida, né, que é voltada aí ao ambiente country e sertanejo, foi uma festa que marcou muito a geração nos anos 90 e início de 2000. Mas com todo esse apetite por empreendedorismo, eu tô aqui curioso, como é que você decide fazer uma faculdade de Direito? Porque até então, o que se vende, né, do que teoricamente seria a carreira tradicional de um advogado, principalmente quando a gente fala aí de mais de 20 anos atrás, é uma carreira muito específica e talvez longe aí desse empreendedorismo todo. O que veio na cabeça? E até talvez uma pergunta antes para chegar, Direito já era uma convicção ou você ficou na dúvida entre outros cursos? Boa, Baza. Eu sempre adorei esporte, desde moleque, já fiz de tudo. Joguei futebol, joguei vôlei, joguei tênis e vários outros agora. Queria fazer educação física. Naquele momento era o que brilhava no meu olho assim na adolescência. Falei, poxa, acho que educação física tem tudo a ver comigo. Depois eu vi que não era muito bem o que eu queria, que era mais um lazer e muito menos, acho que me faria feliz no futuro como profissional. Falei, poxa, agora vou virar médico. Sou curioso. Tentei, fiz colegial, fiz cursinho, etc. E naquela transição, depois de 1, 2 anos, eu falei, poxa, eu adoro ler. Sou apaixonado em leitura. Viciado em jornal, gibi desde moleque. Às vezes a gente viajava, deixava os 5, 6 dias do jornal lá, voltava, revisitava aquilo. Maluquice, né? Coisa que hoje a gente nem imagina. Mas eu vi ali que o leque que me abriria cursando Direito poderia ser diferente para o meu futuro. Eu falei, poxa, acho que aqui faz sentido. Quando eu prestei vestibular e passei, o objetivo era fazer Rio Preto, eu prestei um vestibular, passei e me formei ali, não tinha interesse, intenção de sair de lá. Eu vi que eu queria ser advogado. E aí, desde o meu primeiro mês de faculdade, as pessoas me perguntavam, pô, você vai ser juiz, vai ser promotor, né? Normalmente, ainda na faculdade, todo mundo quer ser juiz, promotor, delegado. Eu falei, eu quero ser advogado. Por quê? Não sei. Mas advogado de empresa ou você pensava até então? Queria ser advogado. Não importa, com o seu escritório ou empresa? Não importa, não sabia se era um escritório, se era um corporativo. E a Rodobens em Rio Preto sempre foi uma empresa muito referência, e hoje, são 100, 150 maiores grupos empresariais do Brasil. Naquela época, ela já tinha uma visibilidade local super importante. Era no América, nosso time de futebol, era em propaganda na televisão, era nos eventos na cidade. E eu comecei a ver aquilo ali como um negócio legal. Falei, poxa, empresa bacana, em Rio Preto, crescendo, concessionárias, né? E alguns amigos trabalhavam lá, na área jurídica. Falei, poxa, como que é? Como que funciona tal? Pronto, 2, 3 meses de faculdade, falei, pô, já descobri o que eu quero ser advogado da Rodobens. Visionário, focado, esquece, nada disso. Queria ser advogado da Rodobens. Mandei um currículo para, na época, um primo trabalhava na área de tecnologia, né? Me ajudou muito, falou muito sobre a empresa, tal. E ele teve uma jornada, entrou super jovem lá e hoje é diretor de uma companhia aqui em São Paulo. Falou, pô, Thiago, é diferente, você vai gostar, etc. Vou entregar seu currículo aqui. E aí entregou um currículo, passado algum tempo fui chamado para uma entrevista, fui contratado. Naquela época o processo seletivo não era tão qualificado, então passavam muitas pessoas. E entrei e te digo, eu sou muito feliz nessas mais de 2 décadas aí trabalhando no grupo. E um ponto que eu não quero deixar passar, que você acabou comentando aqui, é sobre o teu interesse por leitura. E é uma coisa muito legal, porque eu acho que isso a gente tem em comum. Eu me lembro também de ser aficionado por leitura, e na nossa época não tinha celular para ler. Então eu não tinha tanta coisa para ler. Eu lembro que meu pai, ele assinava o gibi da Turma da Mônica, e quando chegava lá, aqueles 5 gibis lá do Cascão, da Mônica, saquinho cinza, exatamente. Cara, eu lia devagarzinho, mais devagar do que eu poderia ler, porque quando acabasse eu tinha que esperar o outro mês. E aí, cara, aquele lance, eu lia de bula de remédio até qualquer coisa que vinha aqui escrito, e eu vejo o quanto isso me ajudou em, primeiro, criar um interesse na leitura e depois do conhecimento. Em que momento da tua carreira você começou a perceber que esse interesse por leitura poderia ser um diferencial para, seja você se posicionando no seu desenvolvimento ou muitas vezes até em descobrir as possibilidades? Acho que a leitura ela amplia muito o seu repertório, seja para falar, seja para escrever. E eu tive o privilégio de ter excelentes professores de português desde criança. Na minha alfabetização foi muito legal. Quando eu mudei para Rio Preto, eu tive excelentes professores de português no Colégio Santo André, e depois no colegial, em outras escolas e também na própria faculdade. E ali eu exercitava muito redação. Adorava fazer redação.
E eu via que as minhas redações, em muitas delas tinham piada, comédia e histórias engraçadas, elas iam melhorando ao longo do tempo que eu praticava. Então, eu lia 2, 3 jornais todos os dias. Fala para um moleque de 12, 13 anos ler jornal hoje, pô, pai, eu tenho um em casa de 13, quase 14. É difícil, né? E eu fui vendo que aquilo ia abrindo coisas muito diferentes. E eu comecei a pegar indicação de livro. Então, lia vários. Na época de escola, você começa a ler livros muito duros ali ainda, para preparação de vestibular, etc. Mas eu sempre navegava por outras coisas. Então, lia a revista Veja, lia um exame e comecei a despertar ali e ver que aquilo estava fazendo muito sentido para a minha formação naquele momento. Nossa, é muito legal isso. Eu me lembro quando eu mudei para Rio Preto, eu me formei e me mudei, então eu tinha 20 anos, quando eu mudei de Rio Preto para São Paulo, e aí naquela época chegou um momento que eu estava assinando acho que 20 revistas. Isso numa época, de novo, que não tinha internet, então aficionado por leitura, e também algo assim que me chamava muita atenção e foi uma dica que eu recebi na época. Eu me lembro, eu agora não vou conseguir talvez recordar quem me deu essa dica, mas me marcou. Falei assim, Baza, leia as reportagens, mas coloque muito mais foco e energia em ler as colunas, aonde você pega gente muito qualificada, gente importante de mercado, opinando. Porque diferente de um artigo que você muitas vezes pode ter um direcionamento de um determinado jornalista, ou ele também tem que colher muitas opiniões, pega a opinião de uma pessoa e tenta entender como ela pensa. E eu me lembro que aquilo para mim me abriu a cabeça muito de entender assim, puxa, olha só a forma como a pessoa pensa, como ela constrói as ideias, e isso, de novo, naquela época, se eu tô aqui conversando contigo, lembrando dessas referências. E se você pegar até hoje, mas na época era muito forte isso, as colunas da Folha de São Paulo. E os professores falavam, poxa, fica atento ali que ali vão sair as dicas para o vestibular. Ali vai sair o tema da redação. Era muito em cima disso. E eu te lembro que eu tinha uma pasta, tipo, que meninas tinham de papel de carta, eu fazia recorde de alguns artigos desse. O famoso clipping. Clipping, exatamente. Para quem tem mais idade vai lembrar do clipping. Exatamente, um clipping. E, Thiago, eu tô na PEI há 16 anos, você tá na Rodobens há 24. A gente é bicho estranho nesse novo mundo. Na sua opinião, quais são os principais desafios de trabalhar na mesma empresa por tanto tempo? É diferente mesmo, né? E especialmente trabalhando numa empresa no interior, né? Rio Preto hoje é uma bela cidade e o grupo onde a gente trabalha, em que pese a sede selecionada do Rio Preto, atuação nacional e também com operações na Argentina. E isso acho que é muito similar à nossa vida pessoal, né? É uma renovação a todo momento, nos altos e baixos, da vontade de querer crescer e de fortalecer essa relação. Nem sempre é maravilhoso, não é uma curva crescente, né? Tem muitos altos e baixos, o casamento é similar, uma relação pessoal é similar, uma amizade é igual. Então, acho que a vontade de querer fazer, mas principalmente estar no lugar onde seus valores estão alinhados. Se você está num lugar onde, poxa, os valores são alinhados com os seus, os princípios são muito parecidos, de ética, de conduta, de retidão, que eu encontro desde 98, quando eu iniciei na Rodobens, isso já diz um pouco do ambiente que você está no lugar certo. Segundo, quando você está num lugar que te dá pista, fala assim, puta, vai, faz. Se errar, a gente vai estar aqui do lado e vamos corrigir a rota. Erra pequeno, por favor, para a gente poder corrigir com um pouco mais de simplicidade. Identifica rápido, erra pequeno e identifica rápido. Também facilita muito isso, né? Então, estar no mesmo lugar não é estar acomodado. Se olhar, eu entreguei realmente um único currículo na minha vida. Não entreguei mais em nenhuma empresa, em nenhum local, em nenhum escritório. Foi ali. A todo momento eu entendia quais eram os projetos dentro da minha capacidade daquele momento, seja como estagiário, seja depois como um jovem advogado, seja depois como um executivo, um gestor e hoje como diretor da GVC. É conseguir identificar ali o que vai fazer você se fortalecer, você se desenvolver e estar num lugar muito alinhado com o que você pensa. Hoje, essa acho que foi a forma que funcionou para mim. E é legal o ponto que você trouxe sobre a resiliência de estar sempre renovando a relação. Isso me lembrou aqui uma história. Eu estava almoçando com o Bernardinho, você conhece ele bem também, e ele estava comentando de uma história onde ele foi dar uma aula na PUC, lá no Rio de Janeiro, e ali ele falou assim, puxa, eu quero colocar uma dinâmica de ter todos os alunos prestando atenção, e ele falou, bom, a hora que eu descobri que tinha nota de participação, a primeira coisa que eu combinei com os alunos, aluno de graduação, puxa, quem pegar o celular na mão
vai ficar com 0 de participação. E aí você imagina, né? A turma ali, 18, 19 anos, começa a dar tremedeira, né? Vai ter crise de abstinência de ficar sem celular. E aí um dos alunos, né, caiu na besteira, ou na oportunidade, talvez, de levantar a mão e falou: professor, eu não acho isso justo, Bernardinho. Imagina, 2 horas aqui a gente vai ficar aqui, eu não vou poder pegar no celular, e essa aula aqui, sua, com todo o respeito, vale só 2 créditos. Então eu acho que talvez não vale a pena. Aqui eu acho que eu vou trancar a sua matéria. Aí o Bernardinho levantou assim, olhou no olho dele e falou assim: pode trancar, tranca sim. Isso é o que você vai começar a construir na sua vida. Toda vez que começar a ficar difícil, que pode parecer ruim, você vai trancar. E sabe o que você vai ser no futuro? Um trancador. Trancador de empresa. Resumo da ópera. O rapaz continuou, foi um dos melhores alunos, hein, mas é o Bernardinho que a gente conhece sendo Bernardinho. Muito legal. Realmente isso. E você conquistou a credibilidade com a alta liderança, com isso vieram os projetos, com isso você cresceu na empresa. E um ponto que eu quero explorar contigo, quais as dicas você dá para as pessoas que se queixam que não são lembradas para as oportunidades na empresa? Poxa, surge aqui um novo desafio, um novo projeto, ninguém lembra de mim. Porque, poxa, à medida que você trabalha numa empresa que tem bastante gente, puxa, como se destacar também? Eu, nessa jornada de 24 anos, Basa, eu tive o privilégio de ter excelentes mentores ou ser liderado por pessoas muito capacitadas, seja no aspecto humano, seja no aspecto técnico. E uma das coisas que a gente discutia muito naquela época, e digo desde o meu estágio, logo depois que eu me formei, e hoje, ter bons gestores ao teu lado e te direcionando, segurando, acelerando em algumas coisas fez muito sentido, era muito do quem não é visto não é lembrado, né? E o não é visto não é aparecer de graça, o não é visto é se colocar ali propondo. Eu acho que você estar numa empresa, você consegue identificar ali muitas oportunidades que vão poder fazer melhoria de produto, transformação, desenvolvimento das pessoas. Então, às vezes as pessoas falam: poxa, as coisas não acontecem para mim, aqui nada vem, demora demais, tal. Demora. 18 anos, 24, 20, 30. N exemplos aqui de que a paciência nesse processo, ela é um tijolinho na escada desse desenvolvimento. E não tem como acelerar isso. Não tem como você passar do dia para a noite, né? Então, conseguir ter aqui pessoas do seu lado que vão te segurando, vão te orientando, mas que te deem pista para poder apresentar projetos, mesmo que algumas vezes eles não sejam implementados, acho que isso é muito útil e permite com que as pessoas enxerguem as oportunidades diferentes. Se você está num lugar que entrega resultado, que cresce, que tem investimento, que tem contratações a todo momento, que a empresa está se desenvolvendo, os clientes valorizam aquilo, tem uma marca respeitada, etc., as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E essa atitude de aparecer, de propor, é algo que você já trazia com você? Foi uma orientação profissional que você recebeu em casa ou de amigos? Porque eu te digo que, para mim, talvez essa foi uma das grandes viradas de chave. Por eu ser extremamente tímido, por muito tempo, e também por não ter referências executivas em casa, por muito tempo, eu achava que essa pessoa na empresa era o aparecido, né? O que queria aparecer, o metido, o que entrava onde não era chamado, o puxa-saco, e ao longo do tempo isso fui quebrando os paradigmas do, pô, você tá ali, você vai atrás, não espera chegar, e a atitude conta muito. E como que essa atitude foi para você? Já foi algo sempre natural ou foi uma virada de chave também? Ou se é que você enxerga dessa forma também? Eu enxergo dessa forma, mas acho que tem um pouco do perfil, né? De ser um pouco mais ousado e talvez não ter receio de errar. E eu digo isso porque desde sempre eu gostei de me meter em algumas coisas. Então, no time de futebol, eu gostava de estar na linha de frente, em que pese fosse goleiro. Na época de escola, faculdade, líder de classe, turma, comissão, formatura, etc. Sempre envolvido nesses aspectos. Mas acho que você ter um mindset de querer testar as coisas e querer construir permite você ter uma visão diferente.
Te dou um exemplo de quando eu fui estagiário. Eu cheguei, nós entramos em 3 no mesmo dia, 5 de agosto de 98. O cara falou assim, ó, o gestor na época falou, ó, vai você, vem pra cá, você vem pra cá. E esse gordinho aqui, que no caso era eu, falou, você vai fazer serviço de fórum. Serviço de fórum é um boy. Vai carregar processo, levar. Eu falei, pô, cara, luto pra ser advogado, todo mundo aqui no ar-condicionado, arrumado, bonito, vou ficar carregando processo pra tudo. Preto de terno pra ir lá no fórum não é nada fácil, hein? O terno até a gente aliviava, porque a gente nunca usou no dia a dia, a gente colocava terno pra vir pra São Paulo. Então, quando chegava na empresa de terno, você vai pra São Paulo hoje, né? Mas eu falei, poxa, eu vou ficar aqui fazendo isso. E eu comecei a perceber que ele tinha uma outra oportunidade. Vou conhecer as pessoas do fórum, vou conhecer os cartorários, eu vou poder conhecer os juízes, eu vou navegar com os outros advogados naquele dia a dia. E a mudança e a sua promoção para ser internalizado para a equipe interna, começa a escrever, fazer as petições, era chegar alguém novo para assumir seu lugar. Coincidentemente, demorou 11 meses para contratarem um novo estagiário. Próximo. Eu fiquei nesse período todo, na época, foi um dos que mais fiz esse serviço de fora. E foi maravilhoso, porque me ajudou muito a criar relações, que é um pouco do meu perfil também, de networking, de conexão e etc., que me ajudaram muito e até hoje ajudam. Só que, se eu ficasse o dia inteiro só fazendo isso, eu ia perder uma oportunidade. Como eu acelerava? Comecei a organizar a rotina de fazer todo o serviço de fora no período da manhã e à tarde eu fazia outras coisas. Então, eu ia despachar um negócio em outra cidade, eu sentava para fazer uma petição. A pessoa, não, pode deixar que eu faço. Fui me prontificando a antecipar e tendo a proatividade aqui para fazer algo além naquele momento. E qual foi o seu racional, ou qual é o seu racional até hoje para aceitar novos projetos dentro da empresa? Você normalmente avaliava, poxa, o que eu sou melhor e o que me motiva? Ou você é daquele que aceitava tudo, missão dada é missão cumprida? Como que foram aí os projetos que você foi passando para chegar até onde você chegou? Acho que fazendo uma retrospectiva, Baza, eu planejei pouco também os passos da minha carreira, né? Queria ser advogado da Rodobens, consegui ser o advogado da Rodobens, consegui ser gestor do contencioso, consegui ser o head de toda a operação do jurídico, auditoria, etc. Mas as coisas foram acontecendo. Então, vamos falar assim, eu estou planejando fazer isso? Não. Eu olhava, via que tinha um espaço, o que faltava para o meu desenvolvimento, poderia acelerar meu desenvolvimento para isso. Tanto é que em 2015 eu recebi um convite e falou, poxa, vem cá, você como gestor do nosso jurídico aqui. Na época, eu lembro até de um anuário que tem no nosso segmento, né, que traz aqui um perfil dos advogados corporativos, escritórios, tamanho das bancas, das empresas. Nós chegamos a ser o 15º departamento jurídico do país em quantidade de pessoas. Em Rio Preto, mais 16 escritórios próprios regionais nas principais capitais do Brasil. Quantas pessoas no total, no jurídico? 230 pessoas aproximadamente. Bom, maior que a maior parte dos escritórios de advocacia. Muito grande, né? Mas era um perfil que os acionistas defendiam a importância de ter um jurídico próprio para aquilo, vivenciando a companhia, entendendo os seus processos e produtos e as dores dos nossos clientes. Então, fez muito sentido. Depois a gente foi adequando e atualizando isso. Mas aí em 2015 eu recebi um convite com a seguinte expressão: você sabe tudo que não pode fazer. Vai lá para o começo da fila e nos apoia na reestruturação do nosso processo de crédito. Nosso grupo é um grupo financeiro, em que pese tenhamos quase 50 concessionárias no Brasil, de carro e caminhão, consórcio, banco, corretora de seguros, leasing, etc. Tinha uma representatividade no nosso resultado muito relevante. E para o início da fila era concessão de crédito mesmo, analisar as pessoas, entender tal, e liberar recursos. Vai evitar os problemas que normalmente você tem que tratar lá na frente. Exatamente. Sabe tudo que não pode fazer, que vai te dar dor de cabeça lá no futuro, vem para cá. A hora que eu recebi, falei, opa, eu preciso pensar. É muita mudança. Eu estava com um networking muito forte nesse segmento, conectando com boas pessoas, excelentes projetos, a gente entregando muito resultado. É uma mudança 360. Porque no primeiro momento é pensar em deixar para trás tudo que você construiu. Tudo, exatamente tudo. Da formação até a posição que você atingiu. E naquele momento eu pensei, primeiro, mais um convite, uma oportunidade na companhia. Cara, e a convite não se fala não. Você analisa os riscos, mas especialmente num lugar onde você está alinhado no propósito, né? O Bernardinho fala muito isso. Você está alinhado no propósito para ganhar o troféu, ganhar um campeonato. Cara, o que vai acontecer daqui até lá vai ser duro. Estamos alinhados nisso, vão suportar pressão para poder chegar lá, mas o objetivo era aquele. No meu caso, o objetivo era continuar crescendo na companhia. Feita essa checagem de não recusar o convite, o que eu vou aprender com isso?
Cara, eu conhecia muitas coisas, eu sabia dos problemas, já tinha buscado MBA em gestão empresarial, já tinha feito MBA executivo em gestão de negócios aqui no INSPER. Falei, putz, a visão de negócio, a visão de finanças eu tenho, vou me aprofundar. No dia seguinte liguei e falei, desafio eu aceito. Quem é a sua equipe? Falou, desenha a sua equipe. Eu tinha 150 pessoas naquela época. Do dia para a noite, estava sentado eu, a estagiária que trabalhava comigo na área de auditoria, que eu escolhi para topar esse desafio, e o corporativo designou 2 trainees para me dar um suporte. Eu fiquei 90 dias sentado numa mesa, num nível de reunião 90% inferior ao que eu tinha. A minha caixa de e-mail tinha dia que entravam 2, 3 e-mails, porque eu já não tinha decisão ali naquele momento, e era mais pensando. E é novamente, né, o lugar que te dá pista. Me deram 90 dias para desenhar esse negócio. Em 90 dias a gente criou uma área única de crédito para o banco, para o consórcio, para as concessionárias, e funcionou muito bem. Mas deixa eu pegar um ponto aqui só para não escapar. Imagino que esses 90 dias vieram as armadilhas da cabeça. Poxa, porque você sai daquele ritmo insano, você sai aqui da tomada de decisão, pinga menos e-mail, assim, pô, como controlar a cabeça? Porque começa a hora ou outra a ver aquele questionamento. Será que eu tomei a decisão certa? Exatamente. E essa armadilha, ela é perigosa, né? Porque você fala, pô, esvaziou minha cadeira. Minha função é menor. Tô perdendo espaço aqui. Errei. Caramba. Mas, poxa, mas eu continuo no mesmo lugar. Continuo sendo reconhecido, né? Financeiramente e em relação à visibilidade, trans na companhia. Só que você ter novamente a resiliência para a construção ali ajuda muito. Ajuda muito. 90 dias depois, a gente tinha lá uma equipe toda estruturada, contratamos técnicos que fizeram um excelente papel e ajudou muito nesse desenvolvimento do nosso negócio. E, Thiago, aqui no Lugar de Potência, a gente conta já muita história de pessoas saindo do interior e vindo trabalhar aqui em São Paulo, né, na capital. Você acompanhou muitas histórias do inverso. Gente, capital, não só São Paulo, mas também de outras cidades maiores, de gente indo trabalhar no interior de São Paulo, em Rio Preto, de pessoas que você contratou, que você suportou na empresa. Eu queria aproveitar da tua experiência, o que as pessoas têm que avaliar de uma maneira até mais ampla, se faz sentido trabalhar no interior, porque eu vejo que principalmente depois da pandemia, mas mesmo antes, todo mundo com o ritmo de São Paulo, muitas vezes cria aquele sonho, cansei de São Paulo capital, cansei da cidade grande, vou trabalhar agora numa cidade menor, só que não avalia todos os pontos, então você viu muita gente dando certo, mas muita gente dando errado também, então eu queria explorar contigo aí da tua visão. Eu sempre que contratei pessoas de outros locais, especialmente de capitais, para ir para Rio Preto, eu pensava da seguinte forma: você precisa ter um bom desafio profissional. Não adianta ter o privilégio de morar numa cidade do interior, especialmente Rio Preto, que é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade arrumada, bonita, nós somos suspeitos para falar. Com uma cidade pujante, economicamente fortalecida. Não adianta só isso. Você tem que ter o desafio profissional e aliar isso. E a hora que une esses 2 pontos, tem um ente que é a família, que precisa estar conectada para isso. Então, no momento de vida onde um casal consegue fazer um movimento como esse, num movimento onde você tem filhos menores ou maiores que também se adequariam a essa situação, acho que muito do sucesso passa por esse tripé, né? De ter aqui um bom desafio profissional, um local bacana, uma cidade que te agregue e que também a família e toda a tua vida pessoal esteja organizada para isso, né? Não adianta estar lá com a cabeça aqui. Agora, pensando muito depois da pandemia, isso mudou, né, Basa? E hoje permite-se movimentos como esse de maneira muito mais simples, de maneira muito mais sutil. Se você quiser desempenhar 3 dias da semana em Rio Preto ou em outra cidade, poxa, facilita muito para isso, coisa que há 3 anos era meio difícil e até disruptivo pensar dessa forma, né? Então, acho que essa combinação ajuda muito a ter sucesso e desviar das armadilhas. Eu achei muito legal você ter falado da família, porque quando eu olho aqui na minha experiência, e talvez eu vou trazer até ampliando aqui, expatriações, mudando para outro país, na minha experiência, entre 70% e 80% das expatriações que dão errado tem a ver com a adaptação da família
ou adaptação do executivo na questão cultural, seja por também estar longe da família, ou seja por não se sentir pertencendo àquele lugar. Então esse é um ponto, e quando eu estou dizendo expatriação, talvez eu estou pegando um termo mais amplo, não é só você ser expatriado pela empresa que você está, mas também você ir trabalhar numa nova empresa, você querer construir uma nova vida. Eu acho que de maneira geral as pessoas subestimam o impacto da família, e eu costumo dizer também que assim, se você não puder ter minimamente tranquilidade em casa, de saber que a tua família está bem, de ser o lugar onde você recarrega as baterias, dificilmente você vai conseguir entregar o seu melhor para a empresa. Então, estamos ampliando agora, talvez o que eu estou trazendo aqui não tem a ver só com mudança de cidade, você na mesma cidade também tem todo o desafio de você também estar com uma família, ou quando eu digo família, assim, é você ter paz dentro de casa. Se não tiver paz dentro de casa, dificilmente você entrega o seu melhor na empresa. Concordo com você. Eu acho que esse equilíbrio é necessário, é fundamental, e permite-se ter uma produtividade diferente com tudo isso adequado. Equilibrado. E agora, pensando na tua experiência como líder, quais foram os principais erros que te trouxeram aprendizado logo no início das tuas primeiras posições em liderança e fizeram cair fichas importantes para o seu desenvolvimento? Essa pergunta é muito boa porque eu me faço ela a todo momento, né? E eu percebi que no início, ser muito hard, voltado só ao resultado, ajudava pouco. E durante muito tempo eu busquei muito, seja talvez para poder comprovar a capacidade de fazer as coisas e etc. Mas se isso não estiver equilibrado com uma boa gestão de pessoas, dificilmente as coisas funcionam. Então o resultado é maravilhoso, todo mundo quer, empresas vivem para dar lucro. Consequentemente, investir, crescer, dar oportunidade profissional, contratar pessoas, movimentar a economia. Mas se só isso acontecer, pedras ficarão pelo caminho. E essas pedras, às vezes, são muito importantes. Então, o equilíbrio em cima disso, ao longo do tempo, e principalmente com a experiência e a maturidade, foram demonstrando que os resultados vêm através delas, e não elas vêm através dos resultados, né? Então, acho que a entrega ela é fundamental, mas são as pessoas que vão entregar. Então, você ter esse cuidado e a balança ajustada facilita muito, e eu digo que foi um aprendizado, e ainda venho aprendendo muito, e você é uma fonte de conhecimento grande para mim, para milhares de pessoas, a fazer isso de um jeito diferente. E funciona mesmo. Não tem jeito. E acho que o ponto que você está trazendo é, sem dúvida nenhuma, no mundo capitalista que a gente vive, resultado é importante, né? As empresas é esperado que se dê um resultado. Só que a gente esquece muitas vezes, né, se tocando dia a dia, que para o acionista, né, para o dono da empresa, seja uma empresa de capital aberto ou capital fechado, tão importante quanto o resultado é a longevidade do resultado. A sustentação. A sustentação do resultado. Então, assim, não adianta nada você entregar um resultado esse trimestre e você quebrou o time, e aí os próximos trimestres vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, é algo que a pressão pelo resultado no curto prazo, ela sempre vai vir. E aí é trabalho do gestor calibrar para que isso não custe o resultado e a construção no médio e longo prazo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, puxa, hoje na minha posição, eu converso com muitos acionistas, com muito investidor, e eu nunca vi um acionista ou um investidor dar uma diretriz do tipo: entregue o resultado e maltrate as pessoas. Eu nunca vi. Na verdade, o acionista fala: entrega o resultado, e alguns líderes, a única forma, ou talvez a única ferramenta que tem para entregar resultado é maltratando as pessoas. Então, esse para mim é um ponto-chave. E no meu negócio atual, né, que é uma empresa de recuperação de crédito que nós criamos dentro do grupo, primeiramente para atender os nossos negócios, e há 3 anos já pulando o muro e vendendo esse mesmo serviço no mercado. Grande parte do nosso time é um time de atendimento, é um time de call center, são 150 pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho tradicional. Esse público se caracterizou por ter muita dificuldade em ter um ambiente saudável, bacana, construtivo, participativo, de oportunidades. Acho que você começar a olhar para situações como essa e virar o jogo ajuda muito. Então, você começa a trazer uma base muito forte da possibilidade de se fazer e de se entregar resultados de um jeito diferente, mais leve. E hoje, como é que você define teu estilo de gestão?
eu me equilibrei muito, Baza, nesse aspecto. Eu adoro gente, né? Então, putz, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com o meu time, eu gosto de estar sentado lá na operação, eu gosto de estar transitando com eles. E vejo hoje um equilíbrio bastante relevante aqui, que talvez seja decorrente não só de busca de conhecimento, mas do próprio amadurecimento. Então, acho que o amadurecimento te traz aqui um caminho e vai fortalecendo um pouco o seu perfil profissional. Eu adoro resultado, sou fanático por resultado, sou duro na busca do resultado, mas acho que dá para fazer isso de um jeito bastante equilibrado e que vem funcionando para a gente até hoje. E um ponto que eu quero explorar, que você acabou trazendo aqui na tua história, como é que você enxerga o valor do networking para o seu crescimento? Te digo que fez muita diferença na minha vida. Eu tô lá em Rio Preto, né? Rio Preto são 450 quilômetros de São Paulo, em que pese o rodeado de pessoas super inspiradoras, né? Mais experientes do nosso dia a dia. No Grupo Rodomens a gente tem uma característica, desde o seu Valdemar, ele trazia a oportunidade para os talentos e formando essas pessoas dentro de casa. Só que muitas vezes você precisa complementar isso com uma visão de fora. E aí, ainda na época da carreira jurídica, eu comecei a ser convidado para participar de eventos e apresentar o nosso case lá para um jurídico grande, jurídico interno, dentro de uma empresa e tal. Falei, topo. Todos os eventos que eu era convidado para dar palestra, eu organizava. Só que eu tinha que levar alguém do meu time para isso. Então, nunca cobrei R$1 para fazer uma palestra dessa ou para participar de um evento. Só que eu sempre pleiteava uma inscrição para o meu time, seja para espelhar comportamento, seja para eles terem a oportunidade de se desenvolver com um custo baixo para a companhia, né? E nesses encontros eu comecei a ir ampliando esse networking. Hoje, e depois para a área financeira, na área de crédito, a mesma coisa. Isso realmente ajuda a sentir o cheiro do asfalto, parafraseando você aqui, que encurta muitos caminhos, seja para errar menos, seja para entender o que está acontecendo lá fora, seja para aperfeiçoar alguma coisa, seja para pedir ajuda quando precisa, né? Então, o networking fez muito sentido para mim. Eu gosto de gente, gosto de relações, gosto de construir amizades e no mundo profissional, isso tem me ajudado bastante. Você tem alguma estratégia para ampliar, para construir ou se aproximar das pessoas que muitas vezes você tem interesse? Isso é um pouco no automático ou calibrando? O quanto é no automático, aproveitando a oportunidade? O quanto é mirando, falando assim, não, poxa, ali se eu conseguir ter uma conexão, pô, vai ser bacana? Acho que eu miro pouco pessoas para poder fazer uma aproximação. Isso acaba acontecendo naturalmente, seja em relações comerciais, seja em relações profissionais, ou em encontros e eventos como esse, ou através de amigos. Mas eu tive um gestor na época, o nosso diretor jurídico, ele tinha um hábito, e eu espelhei esse hábito dele, que é cumprimentar as pessoas pelo aniversário. Então, isso eu sustento o meu networking. Tem pessoas que, poxa, demora para você falar, mas todo ano eu vou passar a mão no telefone, vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou fazer um vídeo, etc. Então, isso retroalimenta. E o networking tem que ser um negócio equilibrado, porque você também só pede e não entrega, é muito ruim, né? E isso é natural. Muitas pessoas, às vezes, até por não conhecer, buscam tal. Então, você conseguir ser discreto, equilibrando e se entregando, facilita sustentá-lo. Mas como é que você tem? Você tem um Excel com o aniversário de todo mundo? Me conta aqui, abre aqui as tuas ferramentas. Vários eu já sei de cabeça, mas eu tenho uma agenda que me avisa. Mas se você me falar aqui, seu aniversário, eu vou anotar discretamente, no dia do teu aniversário eu vou te ligar. Eu já ligo, já tenho. Mas é mais ou menos assim que eu faço. E hoje, como é que você encaixa teu networking versus, poxa, o teu tempo livre? Porque tem um lance que muitas vezes eu vejo as pessoas assim, pô, mas eu já tenho tão pouco tempo livre, o networking vai ocupar o meu espaço. Como que você consegue encaixar essa dinâmica dessas relações? Como a gente tem uma agenda, nós do grupo permanente aqui em São Paulo, especialmente a alta liderança, quando eu estou aqui em reuniões ou encontros, eu aproveito para o café, o jantar ou o almoço. Então, não dá para perder a oportunidade de estar aqui calibrando isso. Em Rio Preto, da mesma forma. Então, seja almoçando, seja fazendo uma reunião, tomando café, lá é muito mais fácil, mas também é um mecanismo que funciona. Te digo, ele atrapalha pouco minha vida pessoal, sustentar aqui o network. A presença, hoje, ela pode ser até um pouco mais digital, mas estar juntos, sentados, etc., é um pouco mais espaçado, um pouco mais, com menos frequência.
Eu concordo com você e eu tenho comigo que, é claro, puxa, até pela natureza do meu negócio, eu falo com muita gente e se você me perguntar até uma frustração que eu tenho, eu não consigo dar atenção para todo mundo que muitas vezes me manda mensagem. Mas é natural também que, puxa, quando você está aberto a conhecer novas pessoas, automaticamente você vai conhecendo gente que o santo bate. Puxa, o santo bate, os interesses muitas vezes são similares, ou a conversa flui mais fácil, ou eventualmente numa oportunidade, puxa, esposas ou maridos também acabam se conectando, aí vai ficando mais fácil. Eu acho que quanto mais avança essa profundidade, mais fácil se torna, porque talvez sai da planilha do networking e entra naquele grupo de amigos. Novamente, voltando ao alinhamento de valores, né? Quando o santo bate, é muito legal, né? A gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu num post que você fez, marcou Rio Preto, falei, pô, você tá em Rio Preto? Eu sou de Rio Preto, vem tomar um café comigo. Você falou, pô, eu sou de Rio Preto também, tô aqui, acho que é época de Natal, não lembro. Mas você vai lá na page, vai tomar um café comigo lá, eu tava aqui em São Paulo um dia numa reunião, a gente tomou um café pouco antes da pandemia. Então, é verdade, foi antes da pandemia, logo que eu tava começando, né, no Instagram, que a gente se conheceu. Janeiro, e foi muito legal, né? Porque depois a gente foi mantendo esse contato aí que tem sido fortalecido dia a dia. E, Thiago, você tem um perfil muito divertido, brincalhão, pô, você tem um humor que eu acho fantástico. Qualquer dia eu vou te convidar para me ajudar a escrever o Dona Ângela aqui. Mas eu quero te perguntar, em que momentos esse perfil atrapalhou? Em que momentos ele ajudou no mundo corporativo? Como é que você aprendeu a calibrar ele? Eu procuro ser discreto, óbvio, porque o humor exagerado acho que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas ele quebra muitas barreiras. Então, uma brincadeira, numa colocação sutil, leve, eu acho que ela funciona. E, novamente, né, voltando às origens, filho de um nordestino, a família do meu pai é extremamente divertida e da mesma forma, né? Aliás, da onde se formaram os principais humoristas do Brasil. Vem no DNA esse negócio e eu tô vendo que a base vem forte, que os meus filhos estão com a mesma brincadeira, as mesmas coisas e isso pega. Então, eu te digo, Baza, essa questão do humor, ela mais ajudou do que atrapalhou. Não lembro de grandes bobagens assim que aconteceram, ou deslizes por conta de uma brincadeira mal colocada, não, muito, muito pelo contrário. Acho que sempre fortaleceu e quebrou barreiras importantes aí. E fazendo uma retrospectiva agora da tua história até hoje, qual foi o momento mais decisivo da tua vida que te transformou no que você é hoje? Eu tive algumas oportunidades de me movimentar profissionalmente para outras empresas, outras companhias, né? E eu nunca fui até a página 2. Nunca. Não estou me orgulhando disso ou não, poderia ter encontrado algo bacana. Mas acho que a decisão de se manter fiel a uma organização cujos valores são muito alinhados com os seus, e você é reconhecido, tem oportunidade de crescer e tem pista, eu acho que ter a segurança e a paciência de naqueles momentos não olhar para o lado e continuar focado naquele objetivo, acho que foram decisivos aqui para a minha trajetória profissional. Muito bom. E a gente chegou agora, Thiago, no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu fazia várias, né? Seja de leitura, seja de desenvolvimento. E eu gosto muito de participar do processo seletivo das pessoas que trabalham comigo. Até pouco tempo, eu participava de todas as últimas rodadas. Hoje é impossível fazer isso, mas para posições... Até dos atendentes. Até dos atendentes. Por quê? Porque a gente estava construindo um negócio e eu precisaria trazer pessoas que viessem alinhadas com o nosso negócio. Muito legal. E eu adoro conhecer a história delas. Então, hoje eu chego lá com atendente, sei o nome do filho, como tá, o marido faz, etc. A memória ajuda um pouco por enquanto. Mas hoje não é mais possível fazer isso, né? E eu fui calibrando isso e refinando de um jeito. E hoje a pergunta principal que eu faço, cara, qual foi a maior bobagem que você já fez na vida? 100% deles respondem a maior bobagem, como outra pergunta, a maior bobagem que eu já fiz na vida, ninguém sabe disso, né? E ali, olhar essa forma, a forma como ele encarou isso, e o cara fala, pô, na vida pessoal, na vida profissional, fica qualquer uma, que vem na tua cabeça agora. Né? Acho que permite dizer como a pessoa tem resiliência, como ela se desenvolve, quais foram os aprendizados, como ela saiu diferente daquele fato. Então, hoje, essa é a pergunta que eu faço. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara que não cumpre prazo, desorganizada,
e pouco comprometida. Eu acho que à medida que a gente vai avançando na carreira, né, e a delegação tem que ser ampliada, porque você não consegue executar, você delegar e ter a tranquilidade que as coisas voltarão, faz o sono ser diferente. Então, você vai preparado para um negócio, o negócio está pronto, com qualidade, com ajuste fino no outro. Acho que essas são as pessoas que dificilmente funcionarão comigo. E como normalmente é o dia a dia? Hoje você tem uma equipe de gestores abaixo de você, Sim. Então muita gestão de gestão. E eu imagino que parte do time que você tem não tem esse perfil humano ou pessoal que você tem, ou talvez mais conectado, talvez humano não seja a melhor definição, mais conectado que você tem. Pessoa mais séria ou mais introvertida. E muitas vezes eu imagino que pode acontecer de você criar uma conexão com o time da pessoa mais do que a pessoa tem ali. Como calibrar isso daí também? Esse cuidado o amadurecimento trouxe, né? Se você começar a dar bypass nos seus diretos para chegar na equipe... A equipe também vai começar a dar bypass no gestor. E eu enfraqueço as pessoas que eu quero que algum dia me sucedam, né? Então, eu preciso desenvolvê-los nesse aspecto. Muitas vezes já chegava com o bolo pronto e hoje muito mais com perguntas para poder direcionar. Eu transito muito bem com todos os níveis da minha empresa. Estou muito próximo deles, mas as atividades do dia a dia são bem direcionadas por esses executivos. E eu tenho o privilégio de ter excelentes pessoas trabalhando comigo hoje. Muitas delas formadas dentro de casa e outras que nós trouxemos para esse momento de desenvolvimento da GVC. Então, as coisas vêm funcionando, Baza. Vem funcionando. E o mais introvertido, como é que você tenta desenvolver esse lado, assim, mais de conexão? Como que é a tua orientação num perfil muito diferente do teu? Eu cobro muito do meu time que o networking seja aquecido e que eles transitem dentro e fora das empresas, desde o primeiro dia. Então, e vou acompanhando isso ao longo do tempo. Uma boa reunião com um fornecedor pode te abrir a cabeça. Uma boa reunião com uma pessoa que quer trabalhar com você pode te abrir a cabeça. Uma boa reunião com um cara que você sonha trazer por você, que você fica aquecendo aquele contato durante muito tempo, também, né? O introvertido é o que normalmente é alvo das brincadeiras e a gente acaba puxando por aí. Então, é um cuidado diferente. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade do que outras para esse papel. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu sou muito disciplinado em algumas coisas e a cobrança por resultados é um negócio que acontece muito no dia a dia. Como eu disse, calibrado de um jeito diferente do que já foi, né? Mas o acompanhamento, o próximo calor que às vezes eu dou para que as coisas aconteçam, talvez isso incomode. Marcação corpo a corpo ali. Corpo a corpo, mas presente, deixando as pessoas executarem, mas acompanhando para saber se está no rumo certo. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Acho que eu me orgulho muito da resiliência e da paciência que eu tive para me reinventar dentro do mesmo grupo empresarial. Me orgulho muito da minha trajetória, assim, família simples, trabalhadora, muito unida, com uma formação profissional ok. Eu não estudei nos grandes centros, em que pese depois tenha feito FGV, tenha feito INSPER e tudo mais, mas eu me orgulho muito de ter tido a curiosidade e a vontade de buscar conhecimento a todo momento, né? Seja através das pessoas, seja através de conteúdo, seja através de cursos, então, e de experiências práticas, né? Eu me caracterizei muito por ser um cara de execução. Acho que o planejamento é fundamental, mas tem que tirar do papel. E hoje, acho que a execução ela acaba prevalecendo em relação a um planejamento longo, muito estruturado, que quando você vai começar a executar, as coisas já estão um pouquinho diferentes, né? Então, eu me orgulho muito da capacidade de ter conseguido executar bons projetos. E como que você calibra essa execução versus estratégia e reflexão? O objetivo estratégico sendo bem definido e muito claro para onde você quer levar, no nosso caso, o nosso negócio, focado numa cobrança de créditos com garantia. O nosso papel é executar, e buscar o dinheiro dos bancos que emprestaram para alguém e não pagou, é você saber que o propósito é aquele. Tem um monte de entretenimento em volta que vai acontecendo. Então, se a sua execução está alinhada àquele objetivo, né, da sua área, do seu negócio, do seu serviço, eu acho que a chance de errar é pequena. E a chance do planejamento ser subdimensionado ou te levar para uma falha grande, ela também diminui. Você está experimentando muitas coisas em ambientes pouco conhecidos, aí sim pode te atrapalhar. Muito bom. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Cara, eu te pergunto muita coisa já, né? Mas, Baza, o que um cara precisa fazer para trabalhar com você? Quando você vai contratar alguém,
né? Quais são os principais skills aqui que o cara sentar do teu lado para poder entregar bons projetos? Poxa, é legal a tua pergunta, porque aqui a gente a Page está no Brasil já há 20 anos, pouco mais de 20 anos, e quando a gente chegou aqui no Brasil, não existia esse mercado de recrutamento, principalmente no middle management, que é onde a gente ganhou muito espaço, não existia. Então, com isso, a hora que você chega num mercado que a gente chama, né, de greenfield, então o mato está grande, você tem uma oportunidade gigantesca do ponto de vista de conquistar esse mercado. Agora, por outro lado, não tem gente pronta. Então, a gente precisa formar essas pessoas. E é muito legal que um dos motivos que me fez entrar na Page foi quando eu recebi a proposta e falei assim, puxa, vem ser Headhunter. Primeiro que eu tive que descobrir o que era Headhunter. Imagina, há 16 anos, nunca em Rio Preto eu convivi com pessoas que eram Headhunters, nem sabia que existia isso. E fui entender exatamente o que era. E na época me orientaram, falaram assim, Baza, não, para ter uma visão melhor do mercado, baixa o Annual Report da empresa. Então a empresa tem o capital aberto na Bolsa de Londres, então você tem ali os relatórios trimestrais, o relatório completo que sai todo ano. E eu baixei aquele relatório para ler. Na época meu inglês nem era 100% aqui, e uma informação me chamou muito a atenção, que foi quando ali naquele relatório estava escrito que a empresa tinha muito orgulho de dizer que mais de 80% dos diretores da empresa começaram em posição de base. Fantástico. Então é uma empresa de crescimento orgânico. Fantástico. É uma empresa que nunca fez aquisição de outras empresas, nunca fez uma fusão com outras empresas, então basicamente o crescimento da empresa vem através do crescimento das pessoas. E dito isso, para mim também ficou um negócio muito claro que é assim, bom, se essa empresa cresce através do modelo orgânico, então ela tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que desenvolver as pessoas, porque se não se desenvolver as pessoas, você não consegue ter pessoas preparadas. E segundo é que você precisa ter dar oportunidade para as pessoas, porque se você também desenvolve e não dá oportunidade, elas não ficam. Então, algo que para mim sempre teve muito claro é uma questão de assim, o quanto essa pessoa está aberta a se desenvolver, aberta a crescer. E isso você consegue ver em muitos aspectos da vida da pessoa, não tem a ver só com o mundo corporativo, mas de tudo que eu estou falando aqui, talvez tenha algo que é muito difícil de você ensinar, que é gostar de gente, que é gostar de atender bem. Né? É engraçado, quando você trabalha com prestação de serviços, tem pessoas que, seja pela criação, pelo perfil, chega um determinado momento que parece que está fazendo favor para o cliente. Cara, o cliente tem um problema, ele te paga, e muitas vezes paga caro. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto e para atender. E atender, para mim, tem um lance de assim, puxa, hora ou outra, o cliente também acordou com o pé esquerdo, não está bem, ele está sendo pressionado, então com isso, naturalmente, vem uma pressão aqui para a gente. Então, quanto a gente consegue atender bem? Prestação de serviço, só entregar um bom produto, uma boa entrega, com a prestação do serviço em si, o atendimento ruim, ele não é suficiente para você manter o cliente. Aliás, muitas vezes o que eu vejo é o contrário. A prestação de serviço não saiu 100% como você planejava, mas se você atendeu bem, se você mostrou dedicação, se você mostrou interesse, aquele cliente volta a estar com você porque ele confia em você. E esse, para mim, essa questão de você gostar de atender é algo muito difícil de ser ensinado. Eu estou me estendendo aqui, mas essa pergunta foi muito interessante, porque para mim, não importa se eu sou CEO da companhia, se está passando hoje um cliente aqui dentro da empresa, muitas vezes com alguém aqui, seja porque o cliente veio entrevistar um candidato, ou veio conhecer, veio para uma reunião, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou falar com aquele cliente, vou dar atenção. Se tem um problema acontecendo, eu vou me envolver. Não é porque eu sou CEO, não, isso daqui não é mais para mim, mas eu acho que isso não ensina, porque não tem a ver com cargo, isso tem a ver com, poxa, você querer entregar. E você trabalha com prestação de serviço também, você sabe muito bem como é isso. Exatamente isso. A presença para o seu cliente faz muita diferença, né? Nos momentos difíceis especialmente. Então, você está disposto ao lado dele ali para poder superar as dificuldades, realmente é um diferencial no nosso segmento, no seu, no meu. E para mim tem um ponto também que vale a pena ser colocado. Isso não quer dizer que você vai agradar todo mundo. Isso também não quer dizer que você vai querer todo mundo como cliente. Muitas vezes eu me orgulho muito de ter demitido o cliente
no bom sentido, porque eu falei assim, puxa, esse cliente, a forma também como ele está tratando o meu time, ou a forma como ele está realmente encarando essa parceria, eu não acho que é bacana. Não é saudável. Então, o que você faz? Você promove esse cliente, né? Promove a concorrente, exatamente. Vai lá pro outro, aqui não. Então, acho que essa coragem também, só que aí entra o ponto, só que eu não queria deixar de escapar. Se você usar esse mindset para todo cliente que é difícil e tem dificuldade, no final você está mandando todo mundo pro concorrente, também não é por aí. Assim. Agora, você saber pensar realmente quem não está adequado, quem faz mal para a tua organização e mandar pro concorrente, isso daí também é estratégico. A relação tem que ser saudável, né? Tem que ser saudável, tem que ser equilibrada, tem que ser rentável para os dois, né? Ele tem que gerar valor, você tem que gerar valor para ele, mas também tem que capturar valor aqui. E Thiago, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Eu sou esquisito. Acho que a Bia fala que eu sou cheio de manias, né? Então, de organização, principalmente de organização. Então, putz, fala da minha cervejeira. Pô, mas você colocou todas as cervejas com o rótulo pra frente. Não, mas olha lá, teu vinho tá exatamente do mesmo jeito. Então, na tua sala mesmo os papéis estão todos organizados. Acho que eu tenho... Isso me ajuda. Eu acho que isso, olhando o trabalho, me gera produtividade adicional. Ter as coisas fáceis ali, organizadas, no celular. E gera transtorno quando não tá. Incomoda. Incomoda. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? No começo da minha carreira, eu tinha acabado de me formar advogado e nós tínhamos um processo bem relevante no Nordeste do país. E eu fui lá para resolver um problema, surgiu um julgamento 2, 3 dias depois. Falei, não, estou pronto, vou fazer uma sustentação oral nesse negócio. E eu fui lá, me inscrevi, coloquei a roupa. E um tribunal pequeno, eu cheguei lá, tinha 2, 3 advogados, 10 desembargadores esperando. O relator começou a apresentar o voto. Na hora que eu comecei a agradecer, ia começar a sustentar as razões ali que faziam, que sustentavam o nosso recurso. Abre a porta do tribunal, entra uma excursão da faculdade, uns 100 garotos, 100 jovens estudantes de direito que iam assistir a sustentação oral. Eu falei, caramba, é a minha primeira sustentação oral. Imagina a imagem que esse pessoal vai sair daqui, né? E eu respirei bem fundo ali para poder entregar meu melhor e fazer a coisa acontecer. Acabou dando certo, foi muito bacana, mas assustou. Assustou de olhar para trás e ver que tinha muita gente ali olhando. E, Thiago, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode jogar lá que você nada de braçada? Nadar de braçada acho que é muito para mim, mas é gostar de problema. Eu gosto de problema. De coisas que precisam ser resolvidas, coisas que precisam ser redesenhadas, coisas que precisam ser feitas melhor. Eu fico confortável nisso, em reunir pessoas para poder pensar, para encontrar alternativas, para depois conseguir tirar isso do papel e executar, calibrando quando não dá certo. Mas eu gosto de problema. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso? Paciência. Paciência. Fácil não vai ser sempre difícil, vai ter que suar muito a camisa para que as coisas aconteçam em qualquer aspecto. Mas a paciência, ela te traz frutos. Óbvio que tudo tem um limite, mas acho que essa palavra que define aqui, e as pessoas, especialmente a nova geração, é extremamente imediatista, né? Imagino que você hoje, recrutando essa turma, as pessoas pingando de um lugar para o outro, não constroem relações sustentáveis, profissionais principalmente. Então, acho que a paciência é um atalho quando se olha para o longo prazo. Como desenvolver paciência, ou se é que você tem algum exercício aí para manter a tua paciência alerta? Cara, eu sou zero paciente. Eu sou zero paciente, mas no dia a dia eu procuro equilibrar. Minha válvula de escape é o esporte, então é no esporte que eu consigo pensar, que eu consigo refletir, que eu consigo encontrar alguns outros caminhos aí e planejar bem as coisas que eu quero fazer, né? Então, o esporte me trouxe disciplina, o esporte me trouxe resiliência, o esporte me trouxe frustração e saber lidar com ela. Então, isso fez bastante sentido fazendo uma analogia com a minha vida profissional. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Cara, eu me desafiei no começo do ano, depois de diversos convites de amigos, a aprender a jogar golfe. E é o único esporte com bola
que se joga com a bola parada e é a coisa mais difícil que eu já resolvi aprender na vida. Se for aprender a pintar, desenhar, dançar tango, ir para a lua, acho que é mais fácil do que jogar golfe. E é mais ou menos o que é a vida, né? A vida é muito de altos e baixos. Você vai jogar um jogo, são 18 buracos, você começa muito bem, fala, nossa, hoje é o dia, os próximos 5 são péssimos, você perde um monte de bola, volta. Então, ter a resiliência para passar pela fase do aprendizado, para mim, tem sido um desafio tremendo. Qual que é o teu handicap? Já vamos deixar aqui. O meu é altíssimo, cara. Não vou nem falar aqui para você não passar vergonha. E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Acho que tá do lado de boas pessoas, ajuda. Eu gosto muito de podcast. O seu, óbvio, o meu Spotify mandou retrospectiva que só deu você lá. Mas eu gosto muito do Ivan, né, do Desobediência Produtiva. O do Thiago, o Negro, é muito legal, falando sobre empreendedorismo, não só sobre finanças, mas ele traz muita questão do empreendedorismo ali que eu adoro. Jornais, e hoje muito mais através de newsletter do que um jornal físico. Tem bons resumos, excelentes resumos. O negócio que eu tenho consumido muito é um informativo que a McKinsey manda sobre vários temas diariamente. Então, sobre liderança, sobre gente, sobre pessoas, sobre projetos, sobre saúde mental. Eu estou cadastrado lá e recebo... são fontes muito ricas aí de conhecimento. Como é que tua voz interna, tua voz interior fala com você? Ela te dá porrada? Ela te energiza? Como é que é? Ela já me deu mais porrada, mas ela é super exigente. Então, eu busco entregar o melhor possível em tudo que eu faço. Então, eu sou muito cobrado por ela. Muito. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Putz, Paz, eu queria te indicar umas 10. Várias delas já ficaram pelo caminho, que você já entrevistou um monte de gente fantástica aí que eu admiro super. Acho que uma pessoa que você deveria trazer é o Valdemar Verde, é o nosso fundador, o fundador do grupo. Ele tem uma história linda no empreendedorismo, de tecnologia, de inovação, desde os anos 50, 60, 70, da vontade em fazer as coisas, de manter uma base dentro de uma cidade do interior em que pesa uma atuação nacional. Me orgulho muito de estar ali nessa jornada com ele. Eu vejo aqui a Mônica Tracanella, Mônica Camargo Tracanella, uma psicóloga que fala muito sobre marca pessoal, através da Brand for You. Eu consumo muito conteúdo e gosto das coisas, das provocações que ela faz, especialmente da marca profissional que as pessoas querem deixar. É uma boa indicação para você. O Augusto Rocha, o Guto, que você conhece lá também, deve estar no teu radar aí, uma figuraça lá, o VP de Vendas e Marketing da PM Web, participou conosco lá da imersão com o Bernardinho, e uma figura, né, o cara... Guto, vamos bater as agendas aí, cara, vamos acelerar essa entrevista. Duro que o cara fica atrás de Copa do Mundo e o campeonato de arremesso de rolha lá no Sul, então a agenda dele é concorrida, mas são as 3 indicações aqui que me vêm nesse momento. Eu gostei do ponto que você falou de marca pessoal. Quais foram os principais insights aí que você vem tendo sobre marca pessoal? Eu acho que tem muito aqui, a primeira coisa no profissional é você conseguir transmitir credibilidade. Então, dependendo da função, ela é primordial, né? Você ter a credibilidade passando pelas coisas que você faz ajuda muito. E essa credibilidade é sustentada como? Em resultado, ela é sustentada em conhecimento, ela é sustentada em relações. Então, eu vejo que cada um tem o seu perfil, como você disse. Pessoas mais introspectivas, talvez mais voltadas ao aspecto técnico, pessoas mais expansivas, voltadas ao aspecto comercial. Acho que você conseguir definir e encontrar aqui o equilíbrio nisso é muito legal. E a Mônica tem feito um excelente trabalho nisso. Muito bom. E aquela pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui: o que é felicidade para você? Cara, felicidade para mim é estar com gente. Eu adoro estar com gente. Seja com a minha família, minha esposa maravilhosa, com os meus filhos, com minha mãe, meu pai infelizmente não está mais aqui, mas com os meus irmãos. A gente tem uma família muito unida, primos, tios, avós, amigos. Isso para mim me fortalece muito. E com o meu time também é um motivo de oxigenação. A gente hoje tem um modelo híbrido na companhia, mas difícil eu conseguir ficar em casa. Eu gosto de estar com eles, gosto de estar lá próximo. Isso, para mim, é muito importante, me energiza estar com pessoas. Você sabe que também, para mim, é o mesmo. Aqui na Page a gente tem um modelo híbrido, mas eu venho todos os dias para o escritório. E não só porque eu gosto de estar no escritório, mas também porque, puxa, como as pessoas não vêm todos os dias,
puxa, eu sempre fico pensando, vai que tem uma pessoa que eu tenho que falar, eu gostaria de falar com ela, e ela não vai estar e ela vai trabalhar no escritório no dia que eu não tô. Então, pô, até como número 1, você precisa estar disponível para todo mundo. Então, esse é um negócio sempre que eu fico pensando, eu falo assim, quanto mais você cresce o trabalho híbrido, né, você tem que ter esse cuidado também para não perder as oportunidades de conexão também. E o híbrido traz esse problema, principalmente se a gente olhar do lado inverso, né, do desenvolvimento das pessoas, né? Pega um jovem que começando a vida profissional, o cara tá ali do lado, não vai ter oportunidade de escutar uma conversa, de tomar um café, de interagir com alguém. Acho que esse é o principal ponto de calibragem que o modelo deve trazer para o futuro. Como que a gente desenvolve as pessoas distantes daquele ambiente. Muito bom. E, Thiago, antes da gente fechar, tem um presente aqui para você. Um óculos da Zeiss aqui, o nosso parceiro, a Marchon aqui, que é fabricante e distribuidor dos óculos aqui no Brasil. Eles dão aquela stalkeada básica aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, acertaram aqui do estilo aqui, ó. Entraram no teu Instagram para ver o modelo aí que você gosta. Muito obrigado, viu? E pra gente fechar aqui, Thiago, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? O principal projeto hoje é transformar a GVC na mais rentável empresa de recuperação de crédito do Brasil. A gente está fazendo um trabalho que vem funcionando muito bem, muito especializado e conseguindo crescer fortemente ano a ano. Esse é o principal projeto da minha vida hoje. Estou absolutamente imerso nele, junto com todos os meus companheiros lá do grupo e com bastante oportunidade aí a ser capturada no futuro. As pessoas me encontram no LinkedIn, então Thiago Tagliaferro Lopes, no Instagram, Tagliaferro Lopes, são os principais lugares aí onde podem me encontrar. Muito bom. Thiago, poxa, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda, aproveitando tua passagem aqui por São Paulo para a gente conseguir gravar aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até agora saiu com páginas e páginas aí de anotações aqui, muitos insights. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, Baza, e vou continuar te acompanhando sempre aí, porque você é uma fonte que não acaba nunca aí de conhecimento. Valeu, amigo. Valeu, obrigado.